Hoje a nossa aula vai ser de psicologia, abordagem psicanalítica, tá? A gente vai falar de um texto de um cara chamado Sigmund Freud, provavelmente você conhece, se você conhece, não, provavelmente você conhece, tá? O nome do texto é O Mal-Estar na Civilização, tá? Bem, primeiro que você tem que saber que isso aqui é uma reflexão sobre um texto, tá? Isso aqui não é o texto especificamente. Você pode até usar a nossa aula como um resumo, mas, assim, lógico, o texto é muito bom, muito grande, tá? Não seja ingênuo e achar que a gente vai fazer uma explicação, porque tem gente que leva a vida inteira para entender e não entende, tá? Primeiro, aproveitando a oportunidade de mandar alguns recadinhos básicos, tá? Aqui embaixo vai aparecer as propagandinhas, então clica nelas, eu preciso que você clique nelas. Bem, não quero te vender nada, mas nada é de graça. Cada cliquezinho que você dá aí, a cada 1000 cliques a gente ganha um centavo. Então você pode ser uma dessas 1000 pessoas, beleza? Se inscreve no canal se você quiser, porque aí quando a gente for postando vídeos novos você vai estar sempre acompanhando. Pode ser que algum deles seja do seu interesse. Quero lembrar que você pode nos criticar à vontade, tá? A gente aqui não é paradigmático. Eu só peço que não use palavras de baixo calão, ou que você menospreze, né, a nossa inteligência, porque, primeiro, se você sabe mais do que eu, você nem devia estar assistindo esse vídeo, já começa por aí, tá? Você está aqui, eu pressuponho que é porque você quer aprender, né? Mas se você tiver dúvida, sugestão, pode mandar bala aí, escrever que a gente responde, legal? Bem, o texto, como eu falei, ele vai ser meio que um resumo da obra do Freud, mas obviamente que a gente não vai conter, não vai falar sobre tudo, né? Porque a obra é grande, dá diversas concepções e tem gente que passa a vida inteira para entender e ainda não consegue aí fazer isso de uma maneira 100% eficiente. Mas a gente vai tentar despertar, o objetivo é tentar despertar, é fazer com que você entenda alguma coisa e despertar em você o interesse para que você leia o original. Bem, Freud afirma, tá? Ele começa aí a obra afirmando que as pessoas elas valorizam tudo que os outros possuem e subestimam tudo que verdadeiramente tem valor em suas vidas. Isso você consegue observar nitidamente aí na vida real das pessoas, né? Você pode ver que as pessoas valorizam tudo que ela não tem, né? E subestimam tudo que verdadeiramente tem sentido, né? Eu vou usar alguns exemplos, que de repente você pode usar outros, mas os meus o cara valoriza aí o carrão do Cristiano Ronaldo, ou a namorada do Ronaldo Fenômeno, mas não valoriza a própria família, não valoriza coisas que realmente têm, né, importância na vida dessas pessoas. Freud ele ainda fala que as pessoas elas buscam poder, sucesso e riqueza. E é isso mesmo, tá? Para ele, aquelas pessoas que não valorizam essa busca não é tida como pessoas pela sociedade como pessoas bem-sucedidas, né? Mas apenas uma pequena minoria vai admirar essa pessoa que não busca essas coisas. Bem, tipo assim, pessoal. Todo mundo fala, é bonito gostar do amor, primeiro lugar é amor, primeiro lugar é felicidade. Na maioria das vezes, 99% das vezes, se fosse empírico, tá? Não é nada científico, é pela experiência que eu vi. As pessoas não, assim, eles falam isso, mas não vivem isso, né? Elas querem mesmo dinheiro, sucesso e poder, e só a minoria vai realmente admirar aquela pessoa que é feliz, na vidinha simples dela, tá? E o Freud ele diz isso, né? Ele ainda continua afirmando que a religião é uma ilusão e que jamais viveu um sentimento peculiar da sensação de eternidade que a maioria das pessoas atesta. E não se trata de um artigo de fé, mas de um sentimento subjetivo e grandioso. Uma coisa que eu acho legal no Freud é que as pessoas acham que ele mete o pau na religião. Bem, eu li Freud e não vi isso, tá? Ou de repente eu interpretei de outra forma. Eu vejo sempre Freud sendo muito crítico e dizendo que ele especificamente não sentiu nada, não sente nada. Mas ele nunca, pelo menos na minha visão, ele não criticou a religião de uma maneira geral, assim, né? Ele foi que disse que não sentia nada. Ele não sentia nada quer dizer que você não vai sentir nada. E Freud deixa bem claro que isso também, de repente, não é um objeto de estudo da psicologia. E não é algo científico, né? Ele continua dizendo no texto que, para ele, é difícil conhecer esse sentimento porque não é possível provar cientificamente para ele essa questão da religião. Lembrando, aí eu falei agora, o Freud ele não é, bem, segundo a minha visão, segundo o meu entendimento do texto, contra Deus ou contra a religião especificamente. Mas a fala dele diz que ele não consegue despertar esse sentimento dentro dele mesmo. Isso não significa, meus amigos, que a religião ou Deus não seja bom ou ruim ou não exista, né?
mas que ele, Freud, não viu despertar esse sentimento de eternidade. Segundo o Freud, a gente vive abarcado por uma estrutura mental enganadora, chamada ego, que aparece para suprir um pouco quando se fala em amor. O ego ele se desenvolve, mas esse desenvolvimento ele não pode ser demonstrado, mas apenas exemplificado, tá? Uma criança não tem noção do seu ego, né? Mesclado com o ambiente externo. Ela aprende gradativamente, reagindo com o ambiente, e identifica como parte de si, né, corporeamente. E a primeira vez que um bebê tem o ego contrastado por um objeto, né, é quando ele chupa o seio da mãe, do seio materno. Né? Ele tem contato a partir de algo que existe, né, mas está fora dele. Nesse momento surge a tendência de isolar o ego de tudo que gera desprazer. O ego busca o prazer na luta com o exterior estranho e ameaçador. Segundo Freud, meus amigos, bem, isso é importante você ter essa ciência, né? esse discernimento. Tá? Segundo Freud, há alguns sofrimentos que proporcionam prazer. Por isso, o ego não os abandona. Muito provavelmente por causa da sua origem interna. E isso se mostra de maneira inseparável do próprio ego. Fugindo sempre do desprazer, obviamente. Né? O ego, meus amigos, ele utiliza de métodos precedentes do exterior, e esse é o ponto de partida das várias patologias. Tá? Então, para o Freud, o contato com o exterior, quando a gente é criança, desde pequeno mesmo, é que faz com que o ego esteja sempre ligado corporeamente, e aí desperta, tá? Posteriormente, a sensação de infinito, eterno, e quando o sujeito se depara com a religião, a mesma desencadeia uma sensação de sentimento comum. O Freud está explicando aqui sobre a religião. Eu não sei se ficou claro para você, não sei se eu consegui didaticamente passar o que eu quis dizer, mas eu peço para você repetir, tentar ouvir com bastante atenção. Porque aqui é o que o Freud fala justamente da questão da religião. Né? Mas enfim. Na estrutura psíquica, há uma parte, segundo Freud, que descende dos animais, tá? E que não se desenvolveu. E uma outra parte que se desenvolveu. Para Freud, nada se apaga na mente da gente. Tudo está sempre aqui, né? E a gente só precisa das condições certas para acessar, né? Para aflorar. O sentimento que a religião desperta está ligado às fases mais primitivas do ego. E aí a religião é a necessidade de proteção do pai na vida adulta. O ego deve proteger o sujeito, né, do mundo exterior. O Freud, meus amigos, ele diz muito da sabedoria mística. E é possível ser percebida por meio das técnicas como de relaxamento, de yoga e tal, né? De afastamento do mundo, a tal da reflexão. Mas segundo ele, o homem ele precisa entender como é capaz de realizar por si só as providências do Pai ilimitadamente engrandecido. O que ele está falando é assim, ó. Primeiro que o Freud está querendo dizer assim, ó, que a gente consegue realizar tudo que a gente pede para o Pai, né, e que a gente engrandece demais. Né? Lembrando, pessoal, isso é Freud, tá? Não sou eu, estou dizendo. Eu, por exemplo, não corroboro com tudo que ele fala. Não corroboro com nada, até porque eu sou behaviorista. Mas para a gente ser behaviorista, a gente precisa criticar a psicanálise de maneira coerente. Né? Então, se você, por exemplo, Karl Marx, quando ele é socialista, ele é comunista, tá? Por que ele foi, como que ele se tornou um crítico? Ele foi estudar lá na Inglaterra, que era o centro do capitalismo na época dele, assim como eu. Eu era behaviorista, mas eu queria aprender mais, eu queria criticar a psicanálise, eu queria aprender psicanálise na São Marcos, que era um dos polos da psicanálise no Brasil. Né? E aqui, por que eu estou dizendo isso? Porque o Freud ele fala coisas que para mim não fazem muito sentido, né? Mas pessoalmente, para você pode fazer. Tá? E aqui ele está falando da religião. Né? A vida, meus amigos, ela é árdua demais para a gente. Então,
a vida ela nos proporciona muito sofrimento, decepção, tarefas impossíveis. E a fim de suportar, a gente constrói esses auxiliares, segundo Freud. Existem para ele 3 medidas, tá? Os derivativos poderosos, né, que extrai a luz da desgraça, satisfação substitutiva, né, que são as ilusões que contrastam com as realidades, tá? Por exemplo, a arte, né, é um remédio, né, que atenua o sofrimento, a música, enfim, mas isso aí são remédios, entre aspas, né, que não são suficientes para nos curar. Né? Aí tem as substâncias tóxicas, né, que influenciam aí o nosso corpo e altera a nossa força psíquica, né? Por meio da química. Né? Só a religião, para Freud, é capaz de resolver todos os propósitos da vida. Né? Mas quais são os propósitos da vida? Se esforçar para buscar... Bem, o que o Freud está falando assim é que só a religião, segundo a gente, né, é que é capaz de resolver todos os propósitos da vida. Ele diz que a gente não, a gente coloca muita força num Pai Celestial. Né? Qual é o propósito da vida? A gente tem que se esforçar para buscar a felicidade e assim permanecer. Bem, o homem, meus amigos, ele busca a ausência do sofrimento, o desprazer, né? A ausência do desprazer. Ele busca intenso sentimento de prazer. E a palavra felicidade, ela está extremamente, segundo Freud, relacionada com o prazer. Portanto, o protótipo da vida para Freud é a busca pelo prazer. E esse princípio domina o funcionamento psíquico humano, ainda segundo ele. Tá? Por não conseguir satisfazer essas necessidades, dizemos que isso está no plano divino, né? Que a felicidade vem da satisfação, enfim. Mas nós só conseguimos obter prazer no contraste, por isso que a gente destrói as coisas, né? Porque a gente sente prazer construindo. É tipo positivista, o cara tem que explodir o mundo só para ele ir lá e mostrar que ele consegue não explodir. Né? O sofrimento, ele vem, meus amigos, do nosso corpo, segundo Freud, do mundo externo e dos nossos relacionamentos com os outros. E que vem de relações, esse sofrimento que vem das relações, ele é o mais penoso, porque ele vem gratuitamente. E aí, por sofrer tanto, os homens aprendem a moderar suas reivindicações de felicidade. Né? O homem que escapa da infelicidade, ou que escapou do sofrimento, ele se acha feliz e coloca a felicidade em segundo plano, pois o primeiro plano é evitar a infelicidade. Isso aqui, pessoal, é uma fala dele que assim, é fantástica, né? Para Freud, a satisfação de uma necessidade que não é contrastada pelo ego, ela é mais intensa. Por isso, meus amigos, uma atração geral pelas coisas percebidas, a gente tem atração pelas coisas que são percebidas como proibidas, né? O que acontece? A gente acaba deslocando o sofrimento da libido para que nossos aparelhos mentais eles consigam, né, possibilitem aí uma proteção. Bem, para Freud, viver é amar. E amar é um modo de atenuar o sofrimento. Por isso as pessoas se apaixonam, né? As pessoas se amam. E quando você ama e quando você é amado, você se protege mutuamente. E aí o amor nos proporciona mais intensidades, experiências de um transbordante, sensacional de prazer, fornecendo assim para a gente um modelo para a nossa busca da felicidade. As pessoas, meus amigos, elas não amam completamente por medo, pois ficam frágeis e vulneráveis. Tá? Freud ele afirma haver homens em ação, pessoas narcisistas, né, pessoas eróticas. Os de ação jamais vão abandonar o mundo externo, tá? Porque é nesse lugar que ele pode atestar a sua força. O narcisista ele vai sempre se ver de maneira autossuficiente, né? Ele vai buscar satisfações em processos mentais internos e eróticos, né? Dando preferência a relacionamentos emocionais com outras pessoas. E aí, os homens eles têm essas relações justamente para que eles diminuam a possibilidade de se darem mal. Se o cara é narcisista, porque se ele tomar um pé na bunda, foda-se. Ele vai falar, beleza, daí eu sou foda. Mas isso nada mais é do que um mecanismo de defesa segundo Freud para que ele não sofra. Tá? Mas enfim, existem vários caminhos aí que nos levam à felicidade, segundo Freud, e que podem ser atingidos por nós. Mas nenhum deles tem segurança. Nem mesmo a própria religião consegue manter a sua promessa. Né? Você pode ver que, vez ou outra, o crente se vê obrigado a falar dos desígnios inescrutáveis de Deus. Né?
ali ele só está admitindo que tudo que sobrou como um consolo, né, prazer em sofrimento de submissão incondicional. A gente, às vezes, eu fiz um comentário, inclusive hoje, né, sobre isso aí. Eu conheço uma pessoa, né, que tem um filho que é deficiente, essa pessoa vive de Bolsa Família, da aposentadoria desse filho que é deficiente e da aposentadoria dela porque ela é viúva. E aí, a pessoa estava comentando, né, fulana só foi cortada a Bolsa Família dessa pessoa, que era muito pobre, muito humilde, foi cortada a pensão do marido, né, que ela era viúva, e ela está vivendo da bolsa da aposentadoria da criança, né, do deficiente. Toda a família, né, está vivendo da aposentadoria do deficiente. Aí eu ouvi um comentário, não tenho vergonha de falar, fui eu mesmo que fiz esse comentário, falei assim, porra, a pessoa ainda não entende os planos de Deus, né? Mas se não fosse essa criança deficiente, como é que ela ia estar vivendo, né? Só que segundo Freud, isso aí é só um prêmio de consolação, tá? Para os desígnios da vida. Como presente de uma submissão incondicional. Bem, o que a gente chama de desgraças na nossa civilização é em grande parte responsável pela nós mesmos somos responsáveis por ela. E a gente seria muito mais feliz se a gente abandonasse e retornasse às condições humanas primitivas. Tá? As desgraças, meus amigos, elas são causadas na civilização, né, e marcadas como atos históricos, vitórias, doutrinismos, viagens, enfim, que deram contato com raças primitivas. Né, mas, assim, qual foi a necessidade disso? Né? Só para as pessoas se autoafirmarem de que umas são melhores que as outras. Né? Então, meus amigos, para finalizar esse nossa pequena aulinha de Freud, o Freud ele termina o texto dizendo que, termina não, né, mas ele fala no texto que a tecnologia são os prazeres baratos que podem ser comprados, né, e que pensamos que não nos vai fazer passar por sofrimentos. Cara, mas faz. Assim, isso é muito evidente, porque a gente vê lá, a gente tem uma vida vazia, reproduz a nossa vida na rede social de maneira bem ostensiva. A gente acha que a tecnologia não vai fazer a gente sofrer, mas vai sim, porque a distância, ela aproxima por um lado, mas distancia por outro. E essa distância que ela causa, ela é muito pior do que a física, né? Então, pessoal, assim, o Freud está sendo muito realista, né? Eu espero que você tenha gostado da videoaula, espero que você aproveite aí. E que você, se tiver interesse, a gente vai conseguir cumprir nosso objetivo, você leia o original. Muito obrigado, vou aproveitar antes de encerrar para mandar um abraço para meu amigo o Rodrigo. O cara é psicanalista, o cara manja muito, é Rodrigo Torice e tal, o cara manda muito bem de psicanálise. Forte abraço.